Meu nome é Clarice Montenegro. Tenho 68 anos. Fui professora de catequese por mais de 30. Costureira de véus e vestidos de noiva, dessas que borda a oração junto com linha. Sempre fui mulher de igreja, de missa das 7, de novena com vela na mão. O povo da cidade dizia que eu era exemplo, mas só Deus sabe o peso que eu carrego no peito desde aquela manhã abafada de setembro. Eu tinha 27 anos quando conheci o seminarista André. Ele chegou para ajudar na paróquia. Moço bonito, olhos serenos, voz de quem sabia rezar até o silêncio. Na primeira vez que vi ele segurando o rosário, minhas mãos tremeram como nunca tinham tremido diante de nenhum homem. A gente passou a ensaiar os cânticos juntos, montar o altar, organizar as procissões. Tudo com a bênção do Padre Velho, que confiava em mim mais do que em qualquer um. Mas meu coração, esse não tinha dono. E quando percebi, já era tarde. Uma noite, depois da missa, ele me chamou lá nos fundos da capela para ajudar com umas caixas. Ficamos sozinhos, a luz era fraca, e ele me olhou com um brilho que não era de oração. Você já se sentiu dividida entre o que é certo e o que é inevitável? Ele perguntou. E eu só baixei a cabeça. Mas não fugi. Foi naquela noite, no chão frio da sacristia, entre velas apagadas e cheiro de incenso, que eu vivi o momento mais doce e mais condenado da minha vida. O silêncio da igreja guardou o que a gente fez, mas o meu corpo não esqueceu. 2 semanas depois, o enjoo começou. 3 semanas, o atraso. 1 mês, o desespero. Eu estava grávida do seminarista. Se essa história te tocou, se já viveu algo parecido ou acredita que todo amor tem um preço, deixa seu like, meu filho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha essa história com alguém que carrega um segredo no peito. Às vezes, a fé da gente precisa de companhia para não afundar. Porque o que aconteceu depois, ninguém da cidade ficou sabendo. Mas a decisão que me fizeram tomar até hoje me faz chorar em silêncio toda vez que ouço um sino tocar. O teste foi só uma confirmação do que meu coração já sabia. Eu estava grávida. E o pai da criança era um homem que usava batina, que prometera obediência a Deus, não a mim. Naquele tempo, uma moça solteira e grávida era quase um escândalo vivo. Ainda mais alguém como eu, professora de catecismo. O olhar do povo seria como pedra, e o do padre. Eu nem tinha coragem de imaginar. Chamei André no quintal da casa paroquial. Estava nervosa, com as mãos suadas e a alma rasgando por dentro. Ele chegou com aquele sorriso calmo de sempre, mas quando ouviu a notícia, o rosto dele empalideceu. A gente pode dar um jeito. Conheço um padre em Salvador que ajuda nesses casos. Aquelas palavras me feriram mais do que qualquer penitência. Eu olhei bem nos olhos dele e perguntei. Minha voz saiu embargada, como se cada palavra pesasse uma tonelada. A pergunta ficou no ar, seca, dolorida, como tapa no rosto. André não respondeu, apenas abaixou a cabeça. E foi ali, naquele segundo, que o encanto se desfez. Aquele homem que dizia que minha alma era pura como hóstia, agora se escondia atrás do silêncio. Não era mais amor, era abandono, era covardia. Meu corpo amoleceu, o estômago virou, e dentro de mim algo se partiu que nunca mais colou. Voltei para casa em silêncio, com o vestido grudando no suor e a mente em torvelinho. Cada passo parecia mais pesado que o outro. O sol ainda estava alto, mas dentro de mim já era noite. A rua parecia distante, abafada, como se o mundo tivesse se afastado de mim para sempre. Quando fechei a porta do quarto, senti o cheiro do meu travesseiro, sabão de coco e lágrimas secas. Apaguei as velas do oratório com um sopro que parecia uma despedida. Tirei o terço da parede, aquele mesmo que minha avó me deu,
quando eu tinha 12 anos e fiz a primeira comunhão. Enrolei ele nas mãos como se fosse corda de salvação ou corda de forca. A fé, que antes era minha força, agora era a faca que me feria. Até que numa tarde quente, com cheiro de roupa lavada no ar, Dona Beata apareceu na minha porta. Trazia um rosário nas mãos e um olhar que misturava piedade e condenação. Entrou sem ser convidada, como era de costume. Padre Gregório quer falar com você. Agora. O tom dela não era de conselho, era ordem. Fui. Com as pernas trêmulas, o ventre já começando a endurecer e o coração amarrado como pano molhado. Entrei na sacristia sozinha, o chão rangendo sob meus passos, o cheiro de madeira velha e cera de vela me enjoando. Padre Gregório estava lá, de pé, com a batina impecável, as mãos cruzadas atrás do corpo e os olhos como vidro frio. Ele não me deixou falar, nem respirar fundo. Você manchou a casa do Senhor, Clarice. O que fez é pecado grave, escândalo, vergonha. Mas haverá um caminho. O menino será entregue e você... Fez uma pausa. Me olhou como se eu fosse poeira no altar. Você nunca mais ensinará dentro desta igreja. Senti minhas pernas fraquejarem. A vista escureceu. Mas permaneci ali, de pé, firme por fora, enquanto por dentro tudo ruía. Você manchou a casa do Senhor. O menino será entregue. E você, Clarice, nunca mais será catequista. Disseram que meu filho seria acolhido por uma família de fé, que era o melhor para todos. E eu assinei aquele papel com a mão trêmula e o coração morto. Nunca vi o rosto dele, nem me disseram para onde foi. Se essa história te doeu, se você já teve que engolir uma escolha que rasgou sua alma, comenta aqui, meu filho. Conta para mim. E se lembrou de alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Essas histórias não são só minhas, são de muitas Clarices por aí. E se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o silêncio só termina quando a gente tem coragem de contar. E até hoje, quando costuro um véu, eu penso, será que meu filho teve noiva? Será que alguém bordou para ele com amor? Ou será que ele carrega no peito a mesma falta que eu carrego aqui dentro?